Vamos orar? Quem gostaria de fazer oração hoje? Colocar diante de Deus todos esses agradecimentos, pedidos e também pedir para o nosso estudo. Não lembro quem foi da última vez, mas também não tem problema repetir. Valéria, gostaria? Não, fui eu da última vez. Mas... Ok. Mas tá. se precisar... Acho que é a minha vez, né? Ótimo, que bom. Júlia, então, por favor. Então, eu agradeço em meu nome, em nome de todas as pessoas que estão aqui no grupo, não só nos nossos nomes, mas dos nossos familiares, das pessoas queridas que estão com a gente. Agradeço todas as nossas conquistas, os nossos dias que têm sido abençoados, mesmo quando a gente entende que são dias mais difíceis, a gente tem a força de Deus nos amparando nesses momentos. E eu peço por nós, pela Juliana que não está com a gente hoje, que seja um restinho de semana e um final de semana muito bom para todo mundo e mais um dia de estudo também muito abençoado. Amém. Amém. Obrigado, Júlia. Muito bem. Mas o tema de hoje, ele talvez seja até mais palpitante. Vocês já estão acostumando aí com coisas que vêm para chacoalhar, né? Estão preparados? Opa! Então vamos lá. Mas é bem interessante. Eu confesso que quando eu estudei pela primeira vez, esse foi um dos temas mais complicados, assim. Mais do que o sábado, mais do que a questão da morte, né? Porque foi uma tremenda quebra de paradigma mesmo para mim e tive que estudar muito para aceitar. Não consegui assim de imediato e não vou nem estranhar se for assim com vocês também, tá? Mas vamos ver, vamos ver. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Quem foi o último profeta na Bíblia? Lembram? O último? Foi João. O último profeta. João. Sem dúvida, né? Teve o Apocalipse, né? Isso. Então, o último profeta bíblico veio na esteira aí de Isaías, Jeremias, Daniel, né? João Batista. Então, o último profeta a registrar alguma coisa na Bíblia, no cânon sagrado, foi João. Depois de João, houve algum profeta? A Bíblia está fechada. O cânon está fechado. Apareceu algum profeta por aí, será? E se não, será que é porque não poderia mesmo ou porque por algum outro motivo? Será que acabou, o dom profético acabou lá em João? Ou esse dom permanece? São perguntas que nós vamos ter que responder hoje. Biblicamente, claro, sempre, né? Será que a Bíblia prevê realmente a permanência desse dom? Eu gosto de comparar, até fiz recentemente, eu não sei se vocês acompanharam toda a programação lá em Campo Grande, mas numa daquelas mensagens eu usei uma metáfora, uma ilustração do barco. Alguém chegou a ver? Né? Do viu, né? capitão do barco. Né? E do capitão, exatamente. Né? Resumindo, né? Se viram todos, eu nem vou repetir aqui. Mas se não, eu repito em benefício dos que não viram. Então, assim, um barco pronto para navegar, 2 capitães. São 2 histórias paralelas, né? Com capitães diferentes, com atitudes diferentes. No começo da viagem, eles recebem a orientação de que o mapa vai levá-los até um certo ponto da viagem. O mapa diz, numa nota de rodapé, o seguinte: olha, pare aqui e aguarde mais instruções para terminar a viagem. Muito bem, capitão A, ele pega o mapa e vai até o ponto indicado, lê a nota e aguarda. E, de fato, aparece alguém lá com mais informações, ele completa a viagem. O capitão B pega o mesmo mapa, com a mesma nota, com a mesma orientação, e vai até o ponto e pensa assim: eu não vou parar aqui não, porque eu conheço bem o caminho e vai dar tudo certo, eu vou seguir adiante. Pergunto, qual dos capitães realmente seguiu o mapa? O A ou o B? O A. Porque o mapa diz, ou dizia, que haveria realmente uma parada para receber mais informações, que alguém traria informações. Então, a comparação que eu faço é a seguinte: se a Bíblia Sagrada disser que nos últimos dias ainda haverá o dom profético, e eu simplesmente desconsiderar qualquer um, dizendo que, para mim,
não existe mais profetas. Eu não quero saber de nada disso aí. Será que eu estou obedecendo a carta, o mapa, a Bíblia? Percebeu? Se houver alguma orientação bíblica dizendo que nos últimos dias haveria ainda o dom profético, e eu desprezar isso, eu estarei desobedecendo a própria Bíblia. Certo? Sim. Claro que nós temos que ter critérios também, não é assim, né? Qualquer um que vem dizendo que é profeta ou profetiza, a gente vai aceitar, não é por aí, né? Mas que bom que a própria Bíblia serve de parâmetro. Ela dá, assim, ela é o teste supremo, né? Sempre será. Eu falei profetas e profetisas, também é interessante destacar esse ponto, né? Deus não faz acepção de sexos, porque você encontra na Bíblia, por exemplo, além de Isaías, Jeremias, Daniel, você encontra também Débora, você encontra Ulda, Miriam, né? As filhas de Filipe no Novo Testamento, todas essas mulheres profetizavam. Ana, né? Ali no Novo Testamento também. Então, o dom profético, ele foi concedido a homens e mulheres, certo? Por isso que eu falo profetas e profetisas. Agora, outra coisa importante de mencionar aqui de antemão, né? Ao longo da história, em momentos cruciais, Deus sempre enviou profetas. E o que é um profeta? Profeta não é necessariamente um vidente. Não quer dizer que ele tenha que sempre prever o futuro, por exemplo. O pessoal acaba associando, né? Profeta é um vidente. Não. João Batista, por exemplo, ele praticamente não falou nada em relação ao futuro. A mensagem era presente, né? Se arrependam, aceitem o Messias. Então, não é... Profetas predizem o futuro, mas não necessariamente é necessário que eles façam isso, tá? Profeta é um mensageiro. É alguém que recebe de Deus alguma instrução, alguma revelação, pode ser por meio de sonhos, visões, ideias, como é o caso dos autores que escreveram, né? Vem de Deus isso, uma inspiração divina, e ele transmite, então, às pessoas, ao destinatário, enfim, né? Outra coisa importante, bom, essa eu vou deixar para mais adiante, eu não quero me adiantar muito agora aqui, mas ao longo da história, em momentos cruciais, a gente vê, então, a manifestação do dom profético. Por exemplo, quando do dilúvio, né? Antes do dilúvio, em preparação para isso, quem foi o profeta ali? Esta é fácil. Ele fez uma arca em terra seca. O próprio Noé. Noé. Tá. Exatamente. Então, Noé foi o profeta que proclamou a vinda do dilúvio, né? Para que as pessoas pudessem ter a chance de se preparar para isso, se arrepender e também entrar na arca. Quando Israel entrou numa apostasia tão terrível lá, tinha um rei ímpio chamado Acabe, uma rainha pagã, muito má, chamada Jezabel, Deus enviou um profeta também. Alguém lembra o nome? Aquele que, inclusive, foi levado para o céu sem ver a morte. É o Elias. Elias, né? São os poucos que estão no céu, lembram? Moisés, Enoque e Elias. Mais 24 anciãos que estão ali, humanos, representantes, como que foram abrir o caminho, né? Para dizer assim, ó, vocês que estão aí na Terra ainda, não fiquem preocupados, tem vaga para todos. Nós havíamos aqui como tipo assim, um predatado, né? São as primícias. Então tem esse grupinho lá, só. Os demais estão aguardando na sepultura, ou onde quer que tenham morrido, né? Ou se desintegrado, não importa, Deus vai criar um corpo novo, né? Então, Elias, que foi arrebatado ou trasladado para o céu, foi o profeta desse momento. Vamos acelerar a história. Eu já disse até o nome dele, inclusive, né? Antes de Jesus começar seu ministério profético, ministério público, melhor dizendo, quem foi o profeta que preparou o caminho? João Batista. João Batista, né? Enfim, e João no Apocalipse dando orientações para o fim, né? Da história, como autor também. Agora, será que antes da volta de Cristo, Deus nos deixaria assim, sem orientações adicionais, sem uma palavra de ânimo, Claro que os tempos mudam, então são necessários conselhos para aquele tempo também, né? Porque são outras demandas, outros desafios. Será que Deus deixaria, no momento mais crucial da história, a sua igreja sem uma orientação? Parece que não obedece ao padrão, né? Não. Ok, então, dito isto, vamos aos textos. E vocês vão perceber, então, agora, na sequência, como essas perguntas vão sendo respondidas, tá? Eu vou passar aqui, então, para o André, o texto de 1 João, capítulo 4, verso 1, para
Deixa eu ver aqui. Para Regina, Mateus 24, 24. Para o Tadeu, Efésios capítulo 4. Depois eu passo os versos, que são 3. Valéria, Joel 2. Joel está no Antigo Testamento, lá pertinho já do fim do Antigo Testamento, né? Perto de Mateus já, um livro pequeno. Joel capítulo 2, versos 28 a 32. E para a Júlia, acho que está aí, né, Júlia? Júlia, Apocalipse 12, 17. Ok. Apocalipse 12. Sim, é que eu estou pelo celular, então eu saí para anotar. Ah, tá. Você pode repetir, por favor? Posso. Apocalipse 12, 17. Depois do nosso estudo aqui, gente, eu vou encaminhar, como sempre, né, as perguntas com os textos, para vocês terem aí os textos bíblicos. Eu vou encaminhar um pequeno vídeo também que eu gravei, um pequeno e um grande também. Acho que aquele que eu apresentei lá em Campo Grande pode até ser útil também. E o filme, finalmente. Eu vou encaminhar o filme, que é longa-metragem. Como tudo começou, acho que chegou o momento de vocês assistirem. E se puderem fazer isso no fim de semana. Valéria, no sofá novo, deita lá e assiste. Muito bonito, né? No sábado. No sábado à tarde ali, né? Exatamente. É um momento bem legal para isso. Vocês vão gostar. É um filme muito bem feito por uma... São irmãos lá da Austrália, né? E são personagens. Há também atores profissionais ali. Foi muito bem feito. Ele conta a história do movimento adventista e também ajuda a compreender essa questão do dom profético. Vai ser bem instrutivo aí para vocês, tá bom? Mas eu coloco tudo lá no nosso grupo de WhatsApp ali para vocês terem os links ali, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. Devemos crer? A pergunta é bem óbvia, né? Mas acho que só para a gente depois na passagem ter a resposta, né? Devemos crer em qualquer um que se diz profeta? Claro que não, né? Mas vamos ver na Bíblia aí, 1 João 4:1, o que diz? Aqui. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Exatamente. Então, o que diz João? Provem os espíritos, né? Ou a inspiração, ou quem quer que seja, né? Provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se levantado por aí. Então, o conselho bíblico é: façam prova, né? Será que é o Espírito Santo que está por trás dessa pessoa ou é um espírito maligno, né? Um demônio, um anjo caído, né? Que se faz passar por, como Satanás fez lá no Éden, né? Na árvore. Então, a Bíblia fala: provem. Mas como provar? Eu vou ler aqui rapidamente alguns itens para vocês, depois vocês peguem os textos, tá? Que eu vou enviar e confiram, né? Por exemplo, tem uma listinha aqui bem útil, né? O verdadeiro profeta crê na encarnação de Jesus. 1 João 4, de 1 a 3. Se a pessoa que afirma ser profeta não reconhece que Jesus é Deus, já descarte. Então, um pretenso profeta que diz que não, Jesus é só um ser humano, Jesus foi apenas um profeta, é um revolucionário, coisa parecida, já não dá para aceitar isso aí, porque a Bíblia é muito clara, né, em afirmar a divindade de Cristo e a encarnação dele para salvar-nos, né? Então, esse é o ponto número 1. 2. Pelos seus frutos, Mateus 7, 15 a 23, né? Profetas não são pessoas perfeitas, nunca foram, né? São seres humanos, e todo ser humano, pecador, é imperfeito, mas eram pessoas que buscavam a Deus, queriam estar próximas de Deus. Então, por exemplo, se eu dissesse que sou um profeta, e vocês soubessem que eu bato na minha esposa, que eu trapaceio nos negócios, que eu não guardo os mandamentos e desonro pai e mãe, você aceitaria que eu fosse um profeta? Jamais, né? Por quê? Pelos seus frutos conhecereis, disse Jesus. Então, a vida da pessoa é uma evidência, né, de que ela realmente tem sido guiada por Deus ou não, né? Mesmo com as suas imperfeições. Suas profecias se cumprem, Deuteronômio 18, 21 e Jeremias 28, 9. Eu sei, Satanás é um bom prognosticador. Ele pode até acertar algumas, né? Como acontece, por exemplo, no fim do ano, né? A gente vê ali nos programas de TV, eles levam astrólogos, adivinhos e não sei o quê. Algumas eles acertam. Quando erram, eles não chamam de volta a pessoa, né? Eu guardo aqui no meu computador uma matéria, uma reportagem, foi de 2019 para 2020. Eles entrevistaram ali um astrólogo e ele disse assim: 2020 vai ser um ano ótimo, muito melhor que 2019.
Depois veio a pandemia. E foi um dos piores anos, né, da história recente, né? Então, só que O ninguém errinho vai foi só entrar. a pandemia. Oi? Né? O errinho foi só a pandemia. Só. A vírgula, é o problema da vírgula, gente. E só no mundo, né? Detalhe, né? Só isso. Então, só que assim, eles não trazem de volta para entrevistar. Escuta, amigo, o que aconteceu, né? Com essa tua previsão. Quando acerta, eles né? Fazem aquele barulho, né? Bem, o acertar em si não é prova de que a pessoa seja um profeta. Por quê? Satanás, que pode estar por trás dessa pessoa, é um matemático, é um visionário, é um cara que, né, calcula, conhece as profecias mais do que nós. Ele pode fazer uns chutes certeiros e acertar. Porém, se for de Deus, nunca vai errar. Concordam? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu ouvia muito, né, no mundo evangélico uma máxima que dizia assim: 1000 passará, 2000 não passará. Alguém aqui já ouviu isso? Uhum. Já estamos em 2021, né? Passou bastante já. E aí, como é que ficaram aqueles que anunciavam essa, aspas, profecia? Porque não está na Bíblia, né? Era uma ideia que circulou por aí. Ficaram todos quietinhos, né? Depois veio a tal da Pedra Maia, né? O pessoal interpretando como 2012, a Pedra Maia, não sei o quê, né? É outro erro interpretativo, porque a Pedra Maia não tem nada a ver com profecia, né? Ela acabava ali naquela data e pronto, não tinha mais nem espaço, né? Então, não é porque ali era o fim, é porque acabou o espaço na pedra. Mas teve um monte de gente profetizando o fim do mundo. Até filme fizeram. Passou. E aí como é que fica, né? Então, se fosse de Deus, tenha certeza, não teria errado. Porque Deus é o único que conhece o futuro. Então, esse texto aqui diz: se a profecia não se cumprir, tchau, não é profeta verdadeiro, de jeito nenhum. Falhou, não é Deus. Deus não opera para essa pessoa. Seus ensinamentos não desviam o povo da Bíblia. Deuteronômio 13, 1-3. E neste momento eu já posso dar um exemplo para vocês. Digamos que aparece aí um profeta dizendo: eu fui até o céu e vi minha mãe. Ou eu desci até o inferno e vi fulano lá queimando. O que vocês acham dessa profecia? Ela contraria o quê, basicamente? A Bíblia. A Bíblia? Então, se o profeta desvia as pessoas da verdade bíblica, não dá. Não pode vir de Deus, né? Muito bem, o que mais? Obedece à lei de Deus. Esse é um texto determinante, né? Isaías 8, 19 e 20. Ali diz assim: a favor dos vivos constaremos os mortos, né? A quem ouviremos? Aí o texto responde, né? A lei e ao testemunho. A lei é a palavra, são os mandamentos. O testemunho é o testemunho dos profetas, a Bíblia. Então seria assim: a lei e a Bíblia sagrada. Se esses profetas não falarem dessa forma, como está aqui, eles não vão ser salvos, não, viu? Eles estão desencaminhando o povo. Então, se eu pudesse ficar com uma dessas provas aqui, eu ficaria com essa, a mais importante. O profeta, que diz ser profeta, tem que estar de acordo com os outros profetas. Ou o Espírito Santo fica mudando de opinião o tempo todo. Então, se o Espírito Santo disse uma coisa para Isaías, para Moisés, para Jeremias, para Daniel, para João Batista, para João, ele deve ter dito a coisa semelhante, né? Ou pelo menos não vai contradizer aquilo que foi dito por meio de um profeta moderno, recente. Concordam? Ele tem que ser coerente com aqueles que vieram antes dele. Assim como você nunca vai ver João Batista dizendo algo contrário a Moisés. Você nunca vai encontrar Joel falando algo contrário a Daniel. Percebem? Porque o Espírito Santo por trás deles é o mesmo. Então, a Bíblia é a maior prova que podemos fazer se os Espíritos procedem de Deus. Até aqui tudo bem? Vamos lá então. Outra coisa interessante que eu já vou aqui adiantar para vocês é que um profeta, quando está em visão, acontecem alguns fenômenos físicos ali interessantes, né? Por exemplo, lá em Daniel a gente vê isso claramente. Daniel capítulo 10, 16, verso 7 também. Daniel 10, 17, Números 24, 4. O que acontece quando o profeta está em visão? Primeiro, ele fica de olhos abertos. Deus se revela por sonhos também, tá? Mas se eu tive um sonho lá, eu comi uma comida meio pesada, indigesta, tive um sonho meio estranho, será que isso é profético? Não, Deus vai dar condições de você saber quando for um sonho profético, né? E isso não fará de mim também um profeta. O profeta é um ministério.
é algo que a pessoa exerce ao longo de uma vida ou de alguns anos, né? Como é o caso dos profetas bíblicos aqui, né? Deus pode falar comigo, com vocês, individualmente por sonho? Pode. Eu repito, mas isso não fará de nós profetas, certo? É uma mensagem para você, específica, íntima talvez, né? Mas quando o profeta está em visão, aí é diferente. Ele está em público ali, olhos abertos, ele vê coisas que os que estão em volta não veem. Como João, como Paulo, quando viu Jesus no caminho de Damasco. Ele viu, caiu ao chão, inclusive, e os amigos dele ficaram, o que está acontecendo? Ficaram perturbados, né? Outras pessoas não conseguem ver o que ele vê, Daniel 10:7 mostra isso. Ele vê, ele sente, ele fala, ele está tendo, por exemplo, João no Apocalipse é bem claro quanto a isso, né? Dá a impressão que ele tinha um telão gigante 3D, alguma coisa assim na frente dele, porque ele quase toca, ele vê, ele ouve, ele interage, né? Então o profeta está numa cena que Deus está descrevendo para ele e depois ele vai registrar ou vai contar para alguém aquilo que ele viu, né? E uma coisa interessante, não respira enquanto está em visão. Verso 17, Daniel 10. Ele fala, ele está ali consciente, mas não está respirando. Isso é uma coisa... Será que o diabo poderia simular isso? Até poderia, mas... Enfim, né? Percebam, o conjunto das coisas aqui que eu estou citando é que formam, né, a prova dos 9 para a gente, né? Se o profeta tem alguma coisa sobrenatural por trás dele, pode ser falso ainda assim? Pode. Porque o inimigo ele pode fazer coisas, né, estranhas, ditas sobrenaturais. Mas se você juntar com o que eu falei antes, está de acordo com a Bíblia, não desvia o povo da verdade de Deus, né? Aí você pode aceitar que é um profeta de Deus. Mateus 24:24. O que haverá nos últimos dias? Acho que eu passei para a Regina, né? Sim. Lembrando que Mateus 24 é aquele sermão profético de Jesus. Todo o sermão falando sobre o fim dos tempos e a volta dele. E no verso 24 ele faz uma advertência interessante. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Viram só? Milagres não são prova de muita coisa. Provam que há um poder por trás daquela pessoa. Mas qual é a origem? Que poder é esse, né? Então, a advertência de Cristo ela é bastante interessante porque ele diz assim, cuidado com os falsos profetas. É mais ou menos, olha, imagine que eu dissesse assim para vocês, cuidado com as notas falsas de R$12 ou de R$13. O que vocês achariam dessa advertência? É inútil, né? Ela por si só. Ela se derruba, né? É a mesma coisa Jesus dizer que cuidado com o falso se não houvesse o verdadeiro. Seria praticamente desnecessário dizer isso, né? Mas ao dizer que haveria o falso, automaticamente a gente então pressupõe que haveria também o verdadeiro. E por isso que tem que fazer prova, por isso tem que evitar 2 erros que se cometem nesses casos. Primeiro, aceitar qualquer um. Não podemos ser crédulos assim nesse nível, né? Isso é fideísmo, né? Uma fé imatura de aceitar tudo que a gente vê, ouve por aí, né? Há muitos falsos pastores, falsos profetas, falsos ensinadores por aí, né? Nós temos que ter critérios e a Bíblia é o maior deles. Então, o erro número 1 é aceitar qualquer um. Erro número 2, rejeitar qualquer um, né? Você pode estar jogando fora, como é que diz aquele ditado, né? Jogando o bebê com água suja, né? Fora. Então, cuidemos, né? Para não rejeitar o que vem de Deus, eventualmente, mas sempre com o olho na palavra, porque ela é o divisor de águas, aí, né? É o aferidor, né? Ok. Efésios 4:8, Tadeu. 4:8, 11 e 12. Leia para nós esses 3 versos. Versos 8, 11 e 12, para a gente perceber o seguinte, será que o dom profético ele existiria até os últimos dias? Que dons Jesus deixou para a igreja para que ela pudesse ser abençoada, beneficiada até a volta de Jesus? Por isso é que foi declarado, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens.
11 agora. 11. Não, Assim, detalhe, né? Perceberam? Jesus foi para o céu e distribuiu dons às pessoas, aos homens. Dons. Que dons são esses que ele deixou para a igreja quando foi para o céu? assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, Verso 12 agora. Já vi 5 dons aí. com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o Até quando? corpo de Cristo seja edificado. Leu todo o verso 12? Sim, Tá. Tem outras versões que dizem até que cheguemos à plenitude, né? Isso, claro, com a volta de Jesus. Então, viram ali 5 dons que ele cita? Essa para lista mim não está no é... 13. A Oi? plenitude, para mim, está no 13. Lê, por favor, então. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Perfeito. Isso será possível na glorificação ou na volta de Cristo, né? Ele diz então, olha, deixou dons. Aí ele cita 5. Em outras listas ele fala de outros, mas ele cita aí 5 dons. Entre eles, perceberam de profecia? Precisa, né? Profetas. Até quando? Até a plenitude, até a volta de Cristo. Para quê? Para que a igreja seja aperfeiçoada, para o bem da igreja. Então, entre os dons que Jesus deixou para a igreja até a volta dele, está o dom de profecia. Isso ficou claro para vocês? Sim. Ok, então o mapa está nos dizendo o seguinte, vai ter mais, né? O mapa lá do começo da viagem do navio está dizendo ali na nota, escrito assim, vai ter mais coisas, né? Até ao fim o dom vai permanecer com a igreja. Joel, Valéria, o que diz? Joel capítulo 2, versos 28 a 32. Para contextualizar, se vocês lerem depois os versos anteriores, ele fala do fim do mundo aí, Joel. Né? O tempo que antecede a volta de Jesus, aí logo, bem no fim mesmo, né? Uhum. Aí ele vai falar uma coisa interessante aí nesse tempo, 28 a 32. Vamos lá. Então, depois desses eventos, derramarei o meu uvá, espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Olha aqui, pode ler. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. Olha que interessante, naqueles dias, né, nesses dias aí bastante tormentosos, né, eu derramarei meu Espírito Santo, sobre as pessoas, vossos jovens terão visões e vossos idosos, vossos velhos terão sonhos proféticos. Interessante, hein? No tempo do fim, ele dizendo que haveria ainda a manifestação do dom profético. Está claro isso para vocês? Sim. Uhum. Então nós temos base bíblica para dizer que o dom profético nunca cessou na Igreja de Deus. É claro que o dom profético também não se manifesta assim aos punhados, né? Mesmo na Bíblia, né? Num tempo lá tínhamos um profeta, no outro tínhamos 2, depois tinha um de novo. Na hora de necessidade, e são poucos também. Não é um dom assim tão disseminado, né? E, aliás, eu acho estranho quando alguém pede a Deus o dom de profecia. Porque acho que nunca percebeu, talvez, que o profeta sofre muito, né? Se há entre os dons um que sofre, é o de profecia. Por quê? Porque muitas vezes o que ele tem que anunciar não é algo tão doce, tão legal, né? Teve profetas aí que tiveram que repreender reis. Isaías pagou com a vida isso. Jeremias foi lançado num poço de lama, ficou lá preso alguns dias, né? Porque o rei também não gostou da mensagem dele. João Batista teve a cabeça decapitada, né? Por um rei ímpio, né? Então, assim, é um ministério dos mais pesados, porque Deus ele usa a pessoa para repreender outros, para levá-los ao arrependimento. Às vezes a mensagem não é aceita, a pessoa é desprezada. Enfim, tem gente que acha que é glamouroso ser profeta. Olha, não sabe o que está pedindo, né?
E sabe o que é curioso também? Muita gente gosta de pedir os dons vistosos, né? Senhor, eu quero falar línguas. Um dia a gente vai estudar esse assunto sobre línguas estranhas também, tá? Eu quero falar línguas, eu quero profetizar, mas quase ninguém pede o dom de hospitalidade, por exemplo, que é um dom discreto, né? Mas está na lista. Hospitalidade. Nem todos pedem o dom de cura, o dom de ensino. Intercessão, porque você faz no seu quartinho, ninguém está sabendo, né? As pessoas geralmente querem os dons mais, digamos, espalhafatosos, né? mais evidentes, né? Glamurosos. Como? Glamurosos, né? Será que para postar no Instagram, né? É isso aí. Para postar no Instagram. Profeta de Instagram, né? Profeta influencer. Se fosse hoje, né? E é hoje, né? Só para descobrir isso aí. Mas tem vários aí também de internet gravando vídeos, né? Com as suas predições e tudo mais. Então, talvez não esteja partindo de um coração humilde que quer se entregar para servir, né? Mas talvez para aparecer. Eu não quero julgar aqui intenções, né? Mas eu só acho curioso que as pessoas geralmente pedem dons, como disse o Tadeu, né? Glamurosos, né? Mas vamos lá. O importante para nós agora nesse momento é perceber que o dom profético permanece, tá? E agora em Apocalipse 12, 17, que é o texto que eu passei para a Júlia, né? Isso. Olha que interessante. Capítulo 12, não vai dar tempo aqui, né? Mas é um capítulo bem interessante que fala das batalhas, né? A batalha de Satanás no céu e perdeu e foi expulso. A batalha de Satanás contra a igreja de Deus, contra Jesus primeiro, né? Tentou matar Jesus por meio do Império Romano, não conseguiu. Aí ele persegue a igreja e, finalmente, ele passa a perseguir o povo de Deus nos últimos dias, que é chamado remanescente, ou aquilo que restou, né, da igreja ao longo da história. Como o Apocalipse identifica esse povo de Deus nos últimos dias, esse povo remanescente dos últimos dias? 12, 17. É um texto bem interessante. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ok. Mulher, na profecia apocalíptica, representa igreja. Tem a mulher prostituta, do capítulo 17, e a mulher pura, do 12. Então, uma representa a igreja de Deus, a outra, igrejas que se corromperam, que procuraram outros maridos, né? Outras ideias, doutrinas, enfim, né? Enquanto uma permaneceu fiel ao único esposo, que é Jesus. Então, o dragão, que é Satanás, foi fazer guerra à igreja e contra o restante, o que sobrou dessa igreja ao longo da história, que é o povo de Deus fiel dos últimos dias. Quais são as duas características básicas que eles têm? Lembram ali? Guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Mandamentos a gente já sabe o que é, né? Está lá em Êxodo capítulo 20, as tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos. Então, o povo de Deus nos últimos dias guarda os mandamentos de Deus da Bíblia. Mas tem uma outra característica. Eles têm o testemunho de Jesus, mas o que é esse testemunho de Jesus? Que bom que o próprio Apocalipse responde, tá? Júlia, avança um pouquinho para nós, você já está no Apocalipse? Claro. Lê para nós o 19 agora, capítulo 19, verso 10. Aí responde o que é o testemunho de Jesus. Só um momentinho, porque foi até o 17 mesmo. Vou procurar aqui o 19. Não, mas aí é o capítulo 19, tá? Ah, desculpa. É o Apocalipse 19. Capítulo 19? Isso, verso 10. Você está usando o mesmo celular que você está participando aqui, né? Por isso, né? Isso, já achei aqui, vou começar. Tá. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Opa, temos a resposta aí, perceberam? Se eu aplicar o finalzinho desse verso ao 17 ali, 12, 17, o que eu tenho lá? O povo... Bom, só para comentar, né, que esse verso 19 aí, João vê Gabriel, ele se sentiu tentado a se prostrar, né? Que era um anjo glorioso. Aí o anjo fala, não faça isso. Eu também sou um servo como você, né? Adora a Deus. E aí ele diz, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, aplicando aquele texto lá que nós lemos antes, que a Júlia leu antes, então o povo de Deus, o remanescente, o povo dos últimos dias de Deus,
Não que não haja povo de Deus em outras igrejas, por favor, percebam isso, né? Deus tem seu povo em todas as igrejas, mas há um grupo que está proclamando uma mensagem específica para este tempo. E esse grupo é identificado com duas coisas: guarda os mandamentos de Deus, da Bíblia, e tem o testemunho de Jesus. E o anjo Gabriel diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Logo, esse povo tem a lei de Deus e o dom profético. Aí você pode me perguntar, ok, eu já sei que a Igreja Adventista Sétimo Dia guarda os mandamentos da Bíblia, mas vocês têm o dom profético? Alguma vez isso já se manifestou entre vocês? Agora é que vem a revelação. E se vocês, enfim, resistirem, tudo bem, é natural, eu também resisti. Mas aí a questão é, eu quero saber, eu vou atrás. Porque se for falso, a Bíblia diz o seguinte, ó, descarta. Mas se for verdadeiro, se você provar o Espírito, e ele for o Espírito Santo, olha que bênção. Será que Deus revelou coisas proféticas e orientações especiais para o nosso tempo? Bem, nós cremos que no século XIX, lá no momento em que nasceu, né? Lembra dessa história que a gente já estudou? 1844, lá o desapontamento, né? Quando nasce o movimento adventista e depois é organizada a igreja adventista, Deus usou uma menina. E olha como Deus ele gosta de usar as coisas fracas para confundir as fortes. Uma sociedade de barbudos, né? Bem machista lá, e uma menina frágil, era doente, ela não pôde nem estudar direito porque levou uma pedrada no rosto e ela teve que se afastar da escola. É interessante como Deus usa instrumentos frágeis, né? Enfim. Essa menina chamada Ellen White, não sei se você já ouviu falar dessa pessoa, desse nome, né? É uma autora... Bom, se vocês fossem americanos, talvez até tivessem ouvido falar, porque ela é sabido que ela é a autora mulher mais traduzida no mundo, né? Especialmente nos Estados Unidos, a autora americana mais traduzida no mundo. Ela escreveu mais de 100 mil páginas manuscritas. Isso foi entre 1844 e até a morte dela, em 1915, quando ela faleceu. Ministério de 70 anos, assim, muito profícuo, né? Detalhe, ela que não tinha educação formal, escreveu sobre medicina, psicologia. Puxa, eu queria muito que vocês lessem, Regina e Valéria. Eu vou dar um jeito de mandar para vocês esse livro. É fantástico, gente. Mente, Caráter e Personalidade, volumes 1 e 2. Bárbaro, Legal. Essa é a dúvida que eu estava mesmo. Mente, Caráter e Personalidade. Como é que é o nome do livro? Mente, Caráter e Personalidade. É o nome dos 2 volumes. Ellen White. Eu tenho certeza que vocês vão pensar assim, mas peraí, essa mulher estudou psicologia. Mas não. Né? Era do século XIX e não tinha estudo formal. As nossas clínicas e hospitais são baseados, né, nos livros dela sobre saúde. A Universidade de Loma Linda, depois pesquise lá, é de referência americana, é adventista, né? Teve ela como fundadora. Escreveu sobre educação de filhos, sobre teologia. Tem uma série dela de 5 livros chamada Grande Conflito, que ela aborda do Gênesis ao Apocalipse. Gente, é fantástico, né? Agora, tem um detalhe. Cremos que ela foi profetisa? Sim, cremos. Uma profetisa para o tempo do fim, né? Como que você sabe disso? Ora, vamos lá. Nas primeiras visões que ela teve foram públicas, porque Deus queria que provasse realmente o dom ali. Então, detalhe, chamavam médicos de fora da igreja, não adventistas, né? Colocavam vela na frente do rosto dela para ver se balançava a chama. Não. Lembra do que o Daniel passou, sem fôlego lá, né? Teve uma situação, e eu visitei essa casa dela nos Estados Unidos, e tem lá uma Bíblia, uma réplica, né, uma edição igual. Eu não lembro qual o peso, mas é bem grande, assim. Ela segurou por 40 minutos essa Bíblia erguida acima da cabeça e pregando, falando dos textos que estavam ali, que ela não estava vendo, mas ela folheava, mostrava lá e conferiu, né? Fenômenos, assim, sobrenaturais, mas que não são prova definitiva. Podia ser uma pessoa usada por um anjo mau? Podia. Mas quanto mais você lê, mais você quer conhecer a Bíblia. Isso que é impressionante. E ela se considerava realmente uma luz menor iluminando a luz maior. Ou seja, era um farolzinho apontando para o farolzão aqui, que é a Bíblia. Nunca, jamais consideramos Ellen White uma segunda Bíblia. Aliás, deixa eu perguntar para vocês, alguma vez aqui nesse estudo eu usei Ellen White com vocês? E nem vou. Eu vou avançar até o fim do estudo aqui com vocês e não vou usar nenhum texto dela. Porque isso aqui é um estudo bíblico, né? As doutrinas adventistas bíblicas são baseadas na Bíblia, unicamente, né? Mas nós vemos Ellen White da seguinte forma.
as orientações que ela deu foram contextualizadas para esse tempo. Então ela fala sobre males como cafeína. Olha que interessante. Na Bíblia não tinha cafeína. Ela fala sobre coisas como mídia, né? Nos tempos bíblicos não tinha isso. Então é uma mensagem própria para esse tempo. É fantástico isso, né? Tem um livro Educação. As escolas adventistas são baseadas no livro Educação dela, e que é lá do século XIX também, né? Como é que nós encaramos o ministério dessa mulher? Eu vou agora explicar um conceito que é bíblico, né? Na Bíblia tem profetas canônicos e não canônicos. Canônicos são aqueles que escreveram partes que foram preservadas na Bíblia. Por exemplo, Moisés escreveu os 5 primeiros livros. Isaías, Jeremias, João, ok? E tem os profetas não canônicos, que não escreveram partes que foram registradas, guardadas no cânon, na Bíblia. Dê-me alguns exemplos aí de profetas que não escreveram nada do que está na Bíblia. Alguém lembra? Do dilúvio, já falava aí. Noé. Não tem uma carta de Noé, um livro de Noé. Se escreveu, não foi preservado para compor o cânon. Deus não entendeu que fosse necessário. Outro, Natã, profeta que repreendeu Davi, que levou Davi ao arrependimento. Quem mais? O próprio João Batista. Não tem uma carta de João Batista. Não tem nada. Mas eu pergunto, esses profetas não canônicos tiveram menos inspiração que os outros? Ou foi o mesmo Espírito Santo que usou também esses homens e mulheres? O mesmo Espírito Santo. Mas uns são canônicos, são da Bíblia ali, então tem textos bíblicos, né? E outros não canônicos, porque não escreveram coisas que estão na Bíblia. Nós encaramos Ellen White como uma profetisa não canônica, porque o que ela escreveu não é Bíblia. São conselhos inspirados, mas que não compõem o cânon da Bíblia. Não são uma segunda Bíblia, certo? Se alguém achar estranho, eu posso dizer também assim que, curiosamente, os pentecostais dizem que tem muitos profetas, né? Mas quando a gente cita uma só nossa, alguns se levantam, não pode, né? Que estranho. Bom, eu diria o seguinte, olha, o que você tem que fazer agora é ler, é comparar com a Bíblia. Eu já leio os livros dela há 30 anos. Eu admito a vocês que se eu encontrasse alguma coisa, uma vírgula, que estivesse contra a Bíblia, eu descartava na hora. Mas não teria dúvida nenhuma, né? Mas todo esse tempo eu tenho percebido harmonia, né? E assim, é uma bênção. Tem sido uma bênção realmente. Quanto mais eu leio, mais eu tenho vontade de conhecer a Bíblia e mais a gente conhece a Bíblia. Como se fosse uma lente de aumento, assim, sabe? É uma coisa impressionante. Eu vou recomendar que vocês leiam. Eu vou enviar para vocês um link, porque os textos dela estão disponíveis todos também em forma virtual. Estão na internet. Tem um site Ellen White Books. Estão ali disponíveis, né? Eu vou mandar o link para vocês também. Aí vocês se divirtam. Tem um repertório gigantesco lá de temas, né? Impressionantes, né? O Grande Conflito, por exemplo, é um livro que fala dos eventos finais. É simplesmente fantástico, né? O Desejar das Nações é tido como uma das melhores biografias de Jesus. É o único livro que me leva às lágrimas. Quando eu leio lá o capítulo sobre o Getsemane, sobre a crucificação, é tão rica a narrativa dela, assim, que é difícil você não se emocionar. O livro Caminho a Cristo é um dos menores dela, assim, são poucas páginas. É lindo demais, assim, cada conceito, assim, que é incrível, né? E aí quando você começa a ver a vida dela, uma pessoa simples e tal, que escreveu tantas coisas tão diversificadas, né? Diversificadas e profundas, você só pode ver que realmente tem a mão de Deus ali. Mas, enfim, vocês precisam conferir por si mesmos, tá? Como eu fiz também. E eu, quando descobri que isso vinha de Deus, eu fiquei maravilhado e sou grato a Deus por esse presente, né? Deus não nos desamparou. Deus, ele nos abençoou com esse patrimônio literário inspirado, né? Que são os livros dela. Os originais estão na sede da Igreja Adventista nos Estados Unidos, em Washington. Tem um cofre lá que guarda os originais em inglês, né? Manuscritos. E temos em quase todas as línguas aí, praticamente, livros dela traduzidos já, né? No Brasil nós temos quase todos em português, graças a Deus. Casa Publicadora Brasileira que produz aqui, que imprime, né? Aqui no Brasil. Gente, antes de caminhar para o fim aqui, alguma pergunta? Eu sei que foi uma bomba de 3, 4 megatons aí. Mas o que vocês acham do que estudamos até agora? Por favor, falem.
Esse é o momento. No século XX, há alguma citação de profecia séria, comprovada? Bem, ela pega século XIX e XX, né? Porque ela É verdade, ela pegou um pedaço. 1915. Em 1915 ela faleceu com 87 anos. Mas fora ela... Depois dela, nós não conseguimos identificar ainda nada assim conclusivo, pelo menos não em nossa igreja, né? Em outra igreja, assim, me perdoem assim a franqueza, mas temos que ser, né? Fica até complicado, né? Não estou dizendo que Deus não se manifeste, tá? Mas usar alguém como um profeta que escreve, que prega, que não guarda o sábado, por exemplo, não é estranho? Ai, meu. O mesmo Deus, né, que se revelou aos profetas do passado, que guardavam o sábado, será que não se revelaria aos profetas de hoje? Ou um profeta que come alimentos impuros, por exemplo, ou que fala coisas como aquelas que eu disse agora há pouco, né? Ah, eu fui ao céu, eu vi tal coisa, ou marcando data para a volta de Jesus, sendo que ele disse que ninguém sabe o dia e a hora. Então, é difícil, né? Aceitar. Até profetizar a chave da casa. Ou essas coisas assim, né? Específicas. Profetizar a chave do carro, da casa. Tem gente que parece mais oráculo, vai buscar oráculos na igreja como se fosse ali uma bola de cristal, né? E não para louvar a Deus e para, né, fazer um culto de gratidão. As igrejas viraram meio que oráculos, né? E isso é meio perigoso também. Então, em nossa igreja, Tadeu, nós não identificamos ninguém ainda que tivesse o dom profético genuíno, como Ellen White teve para nós, né? Vai ter, talvez, não sei, mas olha, ela escreveu tanta coisa, tão detalhada, orientações tão assim precisas. Eu acho que seria desnecessário até, né? Se o nosso povo lesse tudo que ela escreveu, estava bom demais. E o pontapé inicial dessas coleções, qual seria a sua indicação? Eu indicaria Caminho a Cristo, tá? Para se apaixonar por Jesus mesmo, e depois a série chamada Conflito, que são 5 volumes. Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos, Desejar de Todas as Nações, que é sobre Jesus, e O Grande Conflito. Posso também indicar ali no nosso grupo depois para vocês. E depois, para vocês psicólogas, eu recomendaria Mente, Caráter e Personalidade. Leiam e depois me contem o que vocês acharam. Vai ajudar muito até no trabalho de vocês, tenho certeza. Sim, tenho dúvida. Tá? Nas nossas faculdades de psicologia das escolas adventistas, né, esse livro é livro-texto. É estudado lá. O que mais, gente? Pode falar. Esse é o momento aí do nosso fórum. O que mais? Sobre profecia, sobre dom profético, sobre Ellen White. Aproveita agora. Eu fiquei com uma curiosidade sobre a Ellen White. Se ela foi considerada uma profetisa durante a vida dela, ela chegou a ter esse conhecimento de que em vida ela era uma profetisa, ou isso foi dado a ela depois? Ótima pergunta, né? Primeiro, será que o pessoal aceitou de cara? Não. Tanto que, como eu disse, as primeiras manifestações eram públicas, né? Manifestação de algo assim sobrenatural, né? O não ter fôlego, uma força sobrenatural. Naquele tempo não tinha microfone. Quando ela tomava a palavra, ela era frágil, mas quando tomava a palavra para pregar, ela falava para 2, 3 mil pessoas, sem precisar de amplificação, né? Uma coisa incrível. Teve um senhor, um capitão de navio, que é um dos fundadores também da Igreja Adventista, é um tripé, assim, né? É o esposo da Ellen White, o Tiago White, ela e um capitão chamado José Bates. Ele se converteu ao sábado, mas ele não aceitava muito o ministério dela. Tinha um pé atrás, assim, sabe? E aí um dia ela teve uma visão em que ela começa a descrever planetas e luas e cenas assim astronômicas, né? E ele é um capitão de navio culto, conhecia muito bem de astronomia. E quando ele sabe que ela não é uma pessoa estudada, que nunca tinha navegado, assim, não é possível. Ela está falando de coisas que eu sei muito bem. Naquela noite ele aceitou o dom profético dela. Então, assim, foram provas que foram sendo dadas e as pessoas foram aceitando. Chegou ali, uma certa altura da vida dela, todo mundo já aceitava na igreja como sendo uma profetisa. Com certeza. Né? Ela se identificava como mensageira do Senhor. Muito humilde, né? Mas a gente entende que é um dom profético. Né? Ela nunca aceitou essa palavra para si mesma, né? Profetiza, né? Ela se chamava de mensageira do Senhor. Mas teve um ministério profético realmente, né?
com o tempo ela foi aceita e hoje todo adventista aceita, né? Que ela foi uma mensageira profética, né? Da igreja. E por curiosidade, ela tem algum livro que ela escreveu direcionado para crianças? Para crianças especificamente, não. Não? Para pais, para orientar, tem um chamado Orientação da Criança. Esse é para os pais. Tem esse aí, tem Fundamentos do Lar Cristão, tem Lar Adventista, mas o Orientação da Criança é específico para formação, né, das crianças. Os pais vão aprender. Mas para crianças mesmo, acho que não. Embora fosse uma senhorinha muito querida pelas crianças, né? A gente tem umas histórias assim bem interessantes, que ela tinha os netinhos, né? Ela morou numa casa na Califórnia até os últimos dias da vida dela. Ela passou mais tempo escrevendo mesmo. Durante a vida ela viajava, visitava igrejas, pregava, orientava. E aí os netinhos, tinha lá uma governanta na casa, e ela não deixava os netos irem até o quarto onde ela estava escrevendo para não atrapalhar. Mas eles tinham uma passagem secreta, uma escada, eu via esse local na casa dela. E aí eles subiam por lá, e a vovó dizia, não, conta para ela, mas vem cá, vamos conversar um pouquinho, né? Então era assim, uma pessoa muito humana, muito... Legal. Vovó mesmo, né? Às vezes, assim, um profeta é alguém distante, alguém, né, de outro mundo. Não, uma pessoa simples e comum, assim, né? Só que com um dom tremendo, né? Preciosíssimo. Ela morreu com quantos anos? Morreu com 87. 87. Começou o ministério com 17. Jovenzinha, adolescente, né? Por que Deus deu uma visão para ela com 17 anos? O povo estava triste com o desapontamento. Assim, o risco de esfacelamento, o risco de esfacelamento daquela igreja nascente era enorme. Tinha batistas, lembra? Tinha metodistas, pessoas de várias igrejas, várias ideias. Aí Deus concede a ela uma visão para confortar esse povo e dizer, não desanimem, continuem. E aí começa a orientar aos poucos, esse povo vai estudando a Bíblia, vai criando um pensamento coeso, e dali surge então a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Com o mesmo pensamento, uma mesma ideia, mesmas crenças, né? E ela teve um papel importantíssimo nesse momento assim de formação da igreja. E deixou um legado escrito, né? Que até hoje orienta, né? O que mais? Bacana. Não, eu vi na pregação lá de Campo Grande a ida dela para a Austrália, sim. Que eu achei, se puder passar para eles. Profetas incomodam também, né? E às vezes trazem mensagens que são incômodas de Deus. Aconteceu no passado. E, infelizmente, teve um momento lá da nossa igreja em que os líderes começaram a ficar meio incomodados com a atuação dela. O que fizeram? Despacharam a velhinha para a Austrália. Vai trabalhar na Austrália. Ela foi, né, feliz da vida. E o que ela fez? Fundou um colégio lá, que até hoje é a Universidade de Avondale, né? Ela fundou essa universidade, fez a igreja avançar tremendamente na Austrália e depois voltou para os Estados Unidos e continuou seu ministério por lá, né? Então foi esse detalhe aí, né? Que Deus usou de outra forma, né? Assim, Deus usa situações complicadas às vezes para abençoar, né? Escreve certo por linhas certas. E todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, como diz Paulo, né? A palestra que o Tadeu assistiu, que eu recomendo a vocês, eu preparei, o título é Contribuições de Ellen White para a Ciência. Gente, é incrível. Eu mostro assim, né? Ela falou tal coisa sobre o cigarro, por exemplo. Aí, 80 anos depois, um cientista vai e confirma. Ela falou tal coisa sobre cafeína. 100 anos depois, o cientista vem lá, uma pesquisa científica confirma. E por aí vai, né? Tem várias coisas assim que ela afirmava, parecia loucura na época, e depois se confirmou por pesquisas, né? Então, essa palestra que eu apresentei lá em Campo Grande tem esse título aí. Legal. Tudo bem? Em estudo, em universidade, como é que vai ficar o nosso grupo? Eu vi que vocês têm um plano aí de aula que vai terminar. Vai ter pós-graduação? Não se preocupem. Nós temos aí Daniel, Apocalipse, tem tanta coisa que podemos ver. Então tá bom. Se Não vocês é quiserem, aquele sumário ali. Não, esse é o básico. Então tá. O básico, tem o avançado. Então tá bom. A Bíblia nunca se esgota, né? A gente pode ficar aqui até a volta de Jesus, né? Estudando.
sobre esse tema. Será que nossos amigos vão ter dificuldade depois, né? A Juliana e o Newton, né? Vamos passar a gravação para eles e vocês vão ter que ser professores deles, porque é um assunto, reconheço, né? Dos mais, assim, que causa um pouco de estranheza, mas quando você entende, você percebe, ora, a Bíblia prediz isso. Se a pessoa passou no teste, por que eu não posso aceitar? Imagino que quando João Batista chegou, houve também um certo estranhamento. Quando Débora, né? Quando Ana, um profeta no seu tempo nunca é tão bem recebido também, né? Então, normal, né? Que as reações sejam assim um tanto estranhas, mas quando você entende, aceita, você vê a bênção que é, né? Quando você fala passou no teste, isso se aplica ao pastor ou se aplica a todas as pessoas? Aliás, se aplica ao pastor, que é uma dos dons, né? Mas se aplica também às pessoas que oram, que são como nós, irmãos? Não, na verdade, os itens que eu passei com vocês hoje aqui se aplicam ao profeta, né? Aqueles fenômenos físicos, né? O fato de falar de acordo com a Bíblia, predições que se cumprem, não falham, né? Isso tem que ver com o profeta. Mas várias dessas características aqui também se aplicam a qualquer cristão. Por exemplo, pelos seus frutos os conhecereis. O indivíduo fala que é um cristão, um servo de Deus, mas como eu disse, é desonesto, é cruel, fica chutando cachorros. Não tem como aceitar uma pessoa dessa como alguém que seja um servo de Deus, né? Então, alguns desses testes, um pregador, se vocês perceberem um pregador aí que fala em desacordo com a Bíblia, também... Ou não segue os mandamentos. Ou não segue os mandamentos, claro. Pode se dar o caso também de a pessoa não ter tido ainda um esclarecimento sobre isso, né? Não entendeu o assunto. Eu não vou julgar também, de repente, um pregador que não compreendeu certos temas e prega aquilo que ele crê que é verdade, né? Agora, quando é um profeta, eu não posso acreditar, porque o profeta tem revelação direta de Deus. Então, esse tem que ter uma clareza doutrinária quase perfeita, né? Então, um profeta que ensina mentira, aí eu não posso aceitar. Mas um pregador, um instrutor que ainda não entende muito bem e ensina como ele entende que deve ser, eu ainda não posso julgá-lo como sendo algo, né, alguém vindo do mal, porque ele não entendeu ainda, né? Um padre, por exemplo, eu conheço muitos padres que são pessoas de Deus, né? Falam sobre o domingo, falam sobre Maria, e como é que eu vou julgar uma pessoa dessa? Eu não sou Deus, né? Ele está ali ensinando o que ele crê que é verdade. Sim. No momento que ele tiver esclarecimento sobre isso e continuar insistindo, aí é diferente, aí a situação já é outra, né? Mas um profeta não. Aí eu não posso aceitar. Tudo bem? Tudo bem. Tem um último texto que eu quero que todos nós leiamos. 2 Crônicas 20:20. A bênção, né, do dom profético. 2 Crônicas 20:20. Aí acho que começamos com o André, ele pode, quem sabe, ler esse texto também. Desculpa o avançado da hora, mas é que... Você pode repetir, por favor, Michelson? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Obrigada. Tem o comecinho dele aqui? Pode ler todo o verso. Pode ler? Uhum. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que bonito, né? Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Essa prosperidade é em todos os sentidos, tá, gente? Não é só material e talvez nem seja material, mas a prosperidade espiritual, né? Ter uma direção, ter uma orientação, ter paz na vida. Essa prosperidade se reflete de várias formas. O fato é que quem crê nos profetas de Deus tem uma vida próspera, correta, está no caminho certo, né? A decisão de hoje para nós é a seguinte: creio que o dom de profecia foi dado por Deus para orientar seu povo. Acredito que, assim como Deus usou a muitos no passado, usou Ellen White como sua mensageira no tempo do fim. Decido dar atenção a seus escritos e principalmente às mensagens proféticas contidas na Bíblia, que é a nossa suprema regra de fé e prática. Sempre a Bíblia.
Vocês querem dizer isso para Deus? Que, Senhor, me ajuda a crer no dom profético e colocar minha vida em conformidade com esse dom, com as orientações dadas pela inspiração? Eu posso testemunhar que é uma bênção seguir essas orientações, sempre. Nunca me arrependi disso. Sim. Tá bom? Vamos orar? Vamos. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque usaste homens e mulheres especiais no passado e também mais perto de nós aqui no século XX, trazendo-nos orientações, conselhos, advertências, motivação, verdades para nos orientar neste mundo de trevas e tão confuso. Ajuda-nos, Senhor, a dedicar sempre tempo à Tua palavra, lê-la e conhecer as mensagens dos profetas. E obrigado também por esse dom de uma profetisa não canônica nos últimos dias, Ellen White, porque ele nos ajuda também a nos aproximar da Tua palavra e de Ti, Senhor. Obrigado por tantas bênçãos que nos dás. Continua, Pai, abençoando o nosso grupo, abençoa também a Juliana e o Newton, que não puderam estar conosco hoje, mas que Tu estejas presente em nossa vida o tempo todo, Senhor, porque assim nós desejamos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.